Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Tensões entre poder, política e opinião pública no Brasil. A revelação do Metrópolis, do site de notícias, mostra o ministro do STF, Dias Toffoli, recebendo o banqueiro André Esteves e o empresário Luiz Pastore em um resort no Paraná, o Taiaiá, em um encontro marcado por familiaridade e discrição, o que reacende questionamentos sobre a imparcialidade do judiciário e a proximidade entre magistrados e grandes interesses econômicos. E, ao mesmo tempo, ganha força nas estradas a caminhada pela liberdade e justiça, liderada pelo deputado Nicolas Ferreira, que já ultrapassou 120 quilômetros rumo a Brasília, em protesto contra prisões do 8 de janeiro, decisões do STF e o que os apoiadores chamam de perseguição política. Esse cenário de mobilização popular contrasta com pesquisas eleitorais que apontam Lula com quase 50% das intenções de voto em 2026. Números que são colocados em xeque diante da insatisfação visível nas ruas e da crescente desconfiança sobre a imparcialidade de institutos de pesquisa. É o que você vai ver em nossas análises nesta segunda edição do programa aqui no Mundial Telenotícias. A gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Meu nome é Patrícia Fonseca e eu tenho um depoimento a respeito do articular. Eu comecei a usar em dezembro devido a uma artrose que eu tenho no joelho muito grave. Então eu exagerei um pouquinho lá no meu trabalho, fiquei umas 2 semanas acamada, andando de muleta dentro de casa. E eu estava desesperada porque eu tinha tomado antibiótico, analgésico, essas coisas e não melhorava só na hora. Só que a minha irmã me falou sobre o articular e eu fiquei meio assim, quando a gente está assim desse jeito, não tá acreditando em mais nada. E ela me vendo naquela situação, pegou e comprou sem falar nada comigo. Inacreditável. Quando eu me dei por mim, eu já tinha 10 dias, 15 dias mais ou menos que eu tava tomando. Para mim tá sendo muito bom mesmo. Então era isso que eu tinha de contar para vocês, tá? Eu recomendo a Articular, porque realmente eu tô 100% bem, graças a Deus. Um beijo a todos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a nossa grande audiência. É com grande prazer que eu venho aqui mais uma vez, mais um ano, para trazer benefício para você que está nos acompanhando agora. Presta só atenção, você que sofre com dores crônicas, você que anda com as articulações travadas, você que tem problema com a mobilidade. Nós acabamos de ouvir um depoimento real, sincero, de quem usa o Articular, que é o melhor suplemento alimentar contra as dores do Brasil. Gente, esse produto ele é um produto altamente tecnológico, tem todas as propriedades indicadas para quem sofre com dor, é um produto que tem uma tecnologia ímpar, tem tudo que você precisa dentro da cápsula e eu vou contar para você um pouco mais do que esse produto ele vai te oferecer de benefício. Olha só, você tomando o Articular, você vai ter a reposição da condroitina, do magnésio, da cúrcuma, da vitamina D, da cartilagem C2. E olha só, esse produto ele é rico em ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, hoje o ácido hialurônico ortopédico é o item mais utilizado na ortopedia. É o item mais utilizado em questões graves. Pois é, para quem bateu, quebrou, lesionou, antigamente era cirurgia. E hoje, para quem bateu, quebrou, lesionou, é o ácido hialurônico ortopédico. E esse item já está dentro desse suplemento maravilhoso que é certificado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, com todas as documentações certinhas para que você tenha realmente o resultado que você precisa. Você que está me ouvindo agora, que sofre com aquele incômodo, anda travado, não consegue dirigir, não consegue trabalhar por conta da dor, você vai ter a oportunidade agora de usar o Articular. Que eu falo para você, comece o ano de 2026 já pensando na sua saúde, porque é o seu maior patrimônio. Esse ano é ano de mudança, é ano de saúde. Então,
Ligue agora e aproveita, porque os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80% para começar o ano com o pé direito. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. Você ligando agora, você vai garantir o melhor desconto, vai ter o melhor produto contra dores do Brasil e o melhor de tudo, você só paga em fevereiro, vai receber agora, vai contar sua melhora e paga depois. E atenção, você ainda ganha de presente ligando agora o nosso melhor produto contra a obesidade. É, você que tem problema para emagrecer, precisa emagrecer, mas da forma certa, o VitaForm é o produto certo. Você vai perder peso da forma certa, sem passar mal. Ele é um produto que tem diversos bioativos e ele tem como principal a laranja Moro, que só é encontrada na Itália. É um produto de origem europeia, de matéria-prima importada e você vai emagrecer de forma certa. Então ligue agora e ganhe de presente o VitaForm. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Olha só, a jornalista Andresa Matais, do portal Metrópolis, revelou em reportagem exclusiva um vídeo que registra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, recebendo no resort Itaiaiá, Ribeirão Claro, no Paraná, o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, e o empresário Luiz Pastore, dono do grupo Ibrame. O encontro aconteceu em 25 de janeiro de 2023. Pastore chega primeiro de helicóptero, seguido por Esteves. Toffoli os cumprimenta com abraços próximos. Você vai ver o momento em que Toffoli fica ali esperando todos eles. E aí, como se faz na máfia italiana, beijo no rosto, em um dos casos demonstrando familiaridade antes de se reunirem em conversa informal com bebidas. O Itaiaiá, local às margens da represa de Chavantes, é usado frequentemente por Toffoli para receber empresários, banqueiros e políticos. Ele passou pelo menos 168 dias lá desde 2022, segundo o Metrópolis. Embora o nome do ministro não conste oficialmente nos documentos, funcionários o tratam como proprietário, chamando-o informalmente de resort do Toffoli. E parentes próximos, irmãos e primo, mantiveram participação societária até 2025, até o ano passado, quando venderam para um advogado ligado à JIF. O empreendimento também abriga um cassino com jogos valendo dinheiro, proibidos no Brasil. Vamos rever o vídeo do Metrópolis na íntegra agora. Roda aí. Olha o Toffoli ali, ó. Ó o ministro. Eu, como sou curiosa, não perco nada, né? Olha o ministro aí de azul, ó, com a mão pra trás. Essas imagens, foram reveladas pelo portal Metrópolis, que está fazendo um trabalho de investigação, hein?
E as imagens reforçam questionamentos sobre a rotina do ministro no local e possíveis implicações em decisões judiciais envolvendo nomes como BTG Pactual e outros bancos. O vídeo está disponível na matéria original do Metrópolis. Se você quiser ver mais, é só dar um pulinho lá. Agora vamos conversar com o nosso comentarista de hoje, professor, historiador, Marcos Pisolato. Tudo bem, Pisolato? Seja muito bem-vindo. A gente ficou consternado com tudo isso que a gente está vendo, né? Primeiro, né, surgiu essa matéria da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, mostrando que a cunhada do ministro Toffoli não sabia realmente absolutamente de nada. A casa dela está deteriorada, sendo que milhões de reais estavam correndo nas costas dela. Você vê que a casa dela estava lá com os ladrilhos, tudo destruído, quebrado. E ela, na expressão corporal, nas falas, no olhar, tudo isso indicava que ela realmente não sabia de nada. 2. Uma empresa de fachada dos irmãos do ministro Toffoli, isso é proibido. E depois, agora, essas imagens dele recebendo banqueiros, um ministro da alta corte recebendo banqueiros, ainda mais do BTG Pactual. Isso, se não é uma advocacia administrativa, que é crime, é o quê? O ministro não interessa, não pode ter esse tipo de amizade, não pode ter esse tipo de relacionamento, não pode receber banqueiro e dando beijinho no rosto. Uau, onde é que nós chegamos, Pisolato? E ele ainda é o testa de ferro, a ponta da pirâmide no caso da investigação do Banco Master. Como é que pode isso? O Supremo inteiro está enrascado se continuar segurando Dias Toffoli no colo. O que você acha, Pisolato? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Olha, como eu sempre digo, o Brasil é uma matriosca, né? O pior é sempre a próxima bonequinha que a gente abre, né? Ainda bem que a gente continua se indignando e que há alguns movimentos, inclusive da própria imprensa vassala, que eu acho que não tem mais como esconder esse enorme desse vulcão, né? Porque dizem que quando as pessoas moram perto de um vulcão, elas se acostumam com a presença do vulcão. O nosso vulcão é a corrupção. A gente viveu aí apenas 4 anos, nas últimas 4 décadas, nós vemos apenas 4 anos de um governo que o próprio Ministério Público confirmou que não houve casos de corrupção. Estou falando do governo Bolsonaro. Foi o único dos últimos 40 anos que não teve escândalos de corrupção. Então parece que a gente está de fato morando do lado de um vulcão de corrupção e a gente estava normalizando, a imprensa estava fazendo ouvidos e vistas mocas para não perceber o que estava acontecendo. O fato é que, né, o país tem dias muito bons, mas tem dias muito Tóffolis, né? A gente está passando por um momento que é, obviamente, um caso de laranja, né? Vamos descascar essa laranja, então. Como a gente sabe que é perigoso mencionar como afirmação, ainda mais quando envolve a Suprema Corte Brasileira, eu vou mencionar como hipótese. Vamos analisar a hipótese do que de fato está acontecendo, porque ninguém acredita, claro, que todas essas coincidências são meramente coincidências. Todas essas viagens, esses processos sigilosos, essa tomada de processo por parte do Toffoli, tudo isso é coincidência. Ora, tem que ser muito ingênuo para achar que todos esses rabos de gato não vêm acompanhados de gatos, né? É óbvio que há conexão. Mas eu vou analisar hipoteticamente, vou deixar para a nossa audiência, que é tremendamente inteligente, fazer a conclusão se essa hipótese é válida ou não. Hipótese. Toffoli é o verdadeiro dono desse resort e deve ter outros negócios envolvidos. Foram construídos todos esses sistemas, inclusive as empresas laranja, porque o dinheiro para esse resort é ilícito, ilegal, portanto, e logo todo o processo ilegal cometido por um ministro da Suprema Corte. Se nós lembrarmos que um desses negócios prováveis de origem desse dinheiro ilícito é o Banco Master, bom, aí nós conectamos com Alexandre de Moraes, que também estaria envolvido através da sua esposa, que recebeu, até hoje a gente tem informações, cerca de 130 milhões para atuar em 2 casos apenas e ainda perdeu os 2, né? Então há uma conexão com Alexandre de Moraes. Se nós conectarmos essa teia completa com o caso do INSS, que provavelmente utilizou o Banco Master ou o Bank, que é outro que foi liquidado, que também tem ligação com o Banco Master, ao caso do INSS, bom, aí nós temos
todas as esferas do poder envolvidas, todas. Ou, de novo, teremos que ser muito ingênuos de imaginar que a relação do Lulinha, a mesada do Lulinha, era simplesmente porque ele era um cara legal, não porque ele era filho do presidente da República. Isso tudo, claro, a nível de hipótese, né? Nós temos todas as esferas do poder envolvidas. Temos do judiciário até lá embaixo no legislativo, porque tem que lembrar que os senadores receberam, por exemplo, visitas do Careca e do INSS, e nós não sabemos quais, porque foi colocado em sigilo essas visitas. Então há uma confluência de fatores que fazem que a gente formule essa hipótese. A questão agora, Paulo, estava lendo até agora um pouquinho antes de entrar no ar, que o próprio STF, em especial o Gilmar Mendes, que aparentemente tentou anteriormente impedir que houvesse um julgamento de impeachment pelo Senado, somente a PGR podia fazer isso. Isso já pode ter sido um sinal de que eles imaginavam que seria preciso se proteger, porque esse escândalo acabaria vindo à tona. Eu me lembro muito um personagem de desenho do meu tempo, vou denunciar um pouco a minha idade, chamado Leão da Montanha. O Leão da Montanha, quando queria sair de cena, ele falava um bordão muito famoso, né? Saída estratégica pela esquerda, olha que coincidência, pela esquerda, e sumia de cena. João já se levanta a hipótese de como conseguir uma saída honrosa do Dias Toffoli desse imbróglio, desse mar de lama em que ele está enfiado. Tirar ele seria um jeito de preservar os demais que possam estar envolvidos. Mas aí entra a nossa indignação, que não pode ser seletiva. Aí caberia, já deveria ter sido feito isso há muito tempo, né? Um juiz com todo esse comprometimento, ele é obviamente suspeito para continuar sendo juiz, já deveria ter sido afastado há muito tempo. O que me levanta uma outra preocupação: por que a PGR está fazendo de conta que isso não está acontecendo? Então, algo precisa ser feito. Depois a gente vai ter a oportunidade de mencionar um pouco mais sobre o caso da marcha do Nicolas e quanto isso pode ser importante para trazer as pessoas de volta para o cenário político, porque havia de fato uma espécie de apatia. Mas aí a gente fala, o Nicolas fazer suas caminhadas e algo acontecer de fato, como dizia lá o Sancho Panza, o personagem do Dom Quixote, né? Do dito ao feito há um grande trecho. Então nós estamos vendo todos os escândalos de corrupção que, no mínimo, precisariam de um espaço para investigação. Se a gente trocar todos esses nomes aí por sobrenome Bolsonaro, a gente veria celeridade. Se fosse o próprio Alexandre de Moraes olhando para isso, ele já teria dado 48 horas para o Toffoli se explicar há muito tempo atrás. Então é claramente um comprometimento de todas as instituições políticas brasileiras. Talvez venha a ser o maior escândalo de corrupção que a gente tem notícia. E olha, eu vou dizer, tirando os casos chineses que a gente conhece pouco, ousaria dizer que é do planeta, porque nunca foi visto um escândalo de tamanhas dimensões, envolvendo inclusive a alta corte brasileira, e parece que há uma inércia política. Aqueles atores que deveriam estar fazendo algo não estão fazendo, o que me leva a suspeitar que eles também possam estar envolvidos. Mas tudo isso é, claro, uma hipótese, né, Paulo? Olha, e ainda analisando dentro da sua hipótese, o Pisolato, aquela autoridade que vê isso aí e não faz nada também está cometendo crime, né? Porque é prevaricação. Exatamente. Aquele que pode fazer e não faz está prevaricando, e nós estamos agora apontando para o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que é o cara que hoje tem essa responsabilidade de abrir um processo de impeachment contra o ministro do Supremo para que ele se afaste das funções até o processo terminar. Abrir um processo de impeachment não quer dizer que o ministro será impeachmentado, mas só em abrir ele já permite que, aliás, ele obriga o ministro a se afastar de suas funções. E aí sim, nós estamos tirando uma pedra nesse processo de investigação. Porque diante dessas evidências, que são absurdas, são extremamente incômodas, quando você vê uma imagem como essa, você se incomoda e muito. E você não pode fazer nada porque você não tem esse poder. Mas os caras que têm o poder, que é o do Senado, e não fazem nada, eles estão cometendo crime de prevaricação. Veja, quando você tem um envolvido e você decreta, o juiz decreta a prisão preventiva, é justamente para que esse envolvido não atrapalhe o processo investigatório. Correto? E nesse caso, como é que fica? Você tem uma pessoa dessa envolvida, direta ou indiretamente, ainda não sabemos, mas os indícios são fortíssimos. Ele deveria, por obrigação de ética, justiça, de lei, ser afastado.
Não Perfeito. poderia estar à frente da investigação de um processo como esse, porque está na cara. Imagine o seguinte, pegando pela hipótese que você acabou de mencionar, vamos lá, vamos supor que ele esteja realmente envolvido diretamente, ele, os irmãos, o primo, todo mundo. Aí ele é o chefe da investigação. Ele vai falar, isso aqui não, esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui não, mas aí vai ficar, e aí atrapalha tudo. Isso é um vulcão, e você falou em vulcão, você me lembrou do Monte Vesúvio, né, na Itália, na Pompeia, de 79 depois de Cristo, que ele acabou entrando em erupção pela proximidade do vulcão. A cidade foi totalmente destruída e, inclusive, corpos, né, foram petrificados por causa da lava que cobriu a cidade. Tudo isso em 79 depois de Cristo, na Itália, e hoje nós temos um Toffoli com um sobrenome desse, né? Eu acredito que seja italiano, e você falou em vulcão, é um vulcão que vai destruir o Supremo Tribunal Federal. Se ninguém abre a mão e ninguém fala nada, a PGR não fala nada, os outros ministros não falam nada, a OAB não fala nada, o Ministério Público não fala nada, a Câmara não fala nada. A Câmara que eu digo é o presidente da Câmara. O presidente do Senado, que é o mais responsável por tudo isso, não fala nada. Ninguém fala absolutamente nada. E o milho da pipoca está só explodindo. E o cara vai e decreta sigilo absoluto, tipo, não, eu mando aqui e tudo. E as outras instituições? A Polícia Federal vai ficar calada? O Ministério Público vai ficar calado? Pois o deputado Marcel Van Hatten disse que o Partido Novo vai entrar com uma representação contra o ministro na PGR Pisolato. Começou agora a movimentação e o Partido Novo está fazendo o correto. Parabéns ao deputado Marcel Van Hatten. Olha, Paulo, o vulcão é bastante esclarecedor, porque o vulcão de Pompeia transformou em pedra as pessoas que ignoraram o risco, né? E eu acho que é isso que o STF está pensando como um todo agora, como eliminar apenas aquele indivíduo, de forma como eles mesmos estão chamando de honrosa, eu para mim considero indecente, e esse é o ponto que eu prestei muita atenção no que você falou. Veja, ética é uma postura individual, é do indivíduo, o próprio Dias Toffoli. Mesmo que ele seja inocente, o que eu, sinceramente, na minha hipótese, não acredito que seja 100% inocente. Com um salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não pode se dar os luxos que ele tem aí. Mas tudo bem, vamos continuar tratando como hipótese. A ética é uma postura individual. Diante de tudo isso que está acontecendo, a postura do ministro não tem sido ética. Ao contrário, ele tem buscado se proteger e proteger aquilo que aparentemente vem a ser uma espécie de parceiro dele. Quando ele interfere na Polícia Federal com relação aos celulares e aos notebooks apreendidos do Vorcaro, ele vai selecionar 5 peritos apenas que ele quer que tenham acesso a esses celulares, alegando supostamente aí uma questão de segurança. Então a polícia, como já dissemos aqui semana passada, então ele considera que a Polícia Federal não é confiável. Bom, em todas as outras ações da Polícia Federal, por exemplo, nos casos do 8 de janeiro, ali a Polícia Federal era confiável. A postura de um homem ético ocupando o cargo de maior poder no Brasil, porque fato é que o Supremo Tribunal Federal é o cargo de maior poder no Brasil, capaz de descondenar quem eles quiserem, condenar quem eles quiserem, já que não há mais Constituição no Brasil, a gente já vive um estado de exceção, onde há uma interpretação, digamos, dinâmica do direito, para não dizer tendenciosa. Então, um dos 11 cargos mais poderosos do Brasil, e essa pessoa não detém postura ética, mesmo que ela fosse inocente. Olha, há muita coisa, muita turbulência em torno desse caso que chegam até o meu nome, então eu, individualmente, vou tomar a decisão de me afastar. Eu vou dizer, eu sou suspeito nesse caso, eu estou comprometido com esse caso e vou me afastar. Aliás, a mesma coisa que o Alexandre de Moraes já devia ter feito no caso do 8 de janeiro, já que ele era uma das supostas vítimas. Então veja que nós temos um problema maior aí, um problema mais profundo, um problema antropológico, que é o que a gente chama em antropologia de personalismo. A pessoa não vê mais a função dela como um serviço do Estado, vê a função como um favor para si mesmo. E aí a ética vai para o espaço, sobra a ética maquiavélica. Como que eu vou me dar bem, como que eu vou ganhar dinheiro? Esse é o grande problema num país como o nosso, que é um país que, infelizmente,
trata a política como time de futebol, né? Se meu time fizer gol de mão, se o gol for para mim, tudo bem. Se o gol for do adversário, aí eu vou processar. Aí eu vou correr para o STF, né? A gente tem visto isso muito. É um país muito passional, onde o que vale é o benefício privado, o que vale é como ganhar dinheiro egoisticamente. O país é que se dane, o pagador de imposto que se dane. Porque é isso que eles estão dizendo na cara do brasileiro comum. Eu quero mais que vocês se dane, vocês pagam os impostos direitinho. Ou seja, nós não estamos numa democracia. Nós estamos numa forma de monarquia que busca não cidadãos, mas súditos. Me obedeçam e cala a boca. Veja, a gente está dentro de um impasse que nem a imprensa não estava tomando uma postura, até que a coisa tornou gigantesca e não tem mais como esconder, né, Paulo? E quer que eu te diga mais uma coisa? Se começar a aparecer esses vídeos agora, Pisolato, muitos outros poderão aparecer. Então não adianta o ministro ou quem quer que seja tentar ficar aí no silêncio, fingindo que nada está acontecendo, nem os seus colegas, né, de toga ficarem calados, porque vai afundar todo mundo, vai puxar todo mundo para esse buraco negro extremamente massivo. Acabamos de falar do Monte Vesúvio lá em Campania, na Itália, que é região hoje conhecida como Nápoles. Vai todo mundo petrificar e eles devem estar agora extremamente desesperados. A melhor solução para todos eles, Pisolato, não seria jogar isso para a primeira instância. Porque, como disse o nosso outro comentarista, jurista, André Marcília, jogando isso para a primeira instância, nós corremos o risco de termos exatamente aquilo que o Toffoli já fez na Lava Jato. Anular todas as provas e evidências da Lava Jato. Então, vamos supor que isso caia na mão de qualquer um outro desses colegas de toga. E se decide exatamente como aconteceu na Lava Jato. Como é que vai ficar? E outra coisa, se cai para a primeira instância, para chegar num recurso na segunda instância, já vai levar aí um tempo gigantesco. Depois, para a terceira instância, que seria o STJ, outro, né, tempo aí, né, gigantesco, interestelar. Aí voltaria aonde de novo? Para o STF. Só que aí todo mundo já vendeu o que tinha que vender, todo mundo já se desfez do que tinha que se desfazer, as provas se deterioraram e o pior, o crime já prescreveu. Então, corremos um sério risco disso caindo para a primeira instância. Isso tem que ser resolvido aonde está. A melhor saída agora para o ministro e para os colegas é pedir para sair, seguindo o mesmo exemplo do Luiz Roberto Barroso, do ministro Lewandowski, que viu esse negócio e tá ruim, deixa eu pular fora, que nem um leão da montanha. Vai dar ruim, não tem jeito de escapar. A única solução agora era sair de fininho para ver se o prejuízo fica menor. Agora, se insiste em permanecer à frente desse processo e obstruindo a justiça, porque é o que acontece, num momento como esse, não tem a menor condição o ministro Dias Toffoli trocar ser o relator desse processo. Meu amigo, onde é que nós estamos? Não tem, vai obstruir justiça. Isso aí, a tendência, né? Não vamos dizer que ele vai, porque nós não temos certeza, mas a tendência é de que se obstrua. Afinal de contas, existe a prisão preventiva, era justamente para isso, para evitar que aquela pessoa que está envolvida em um processo, direto ou indiretamente, atrapalhe todo o processo de investigação. Então, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, mesmo o ministro sendo inocente, ele tem que ser afastado, até que se apure tudo, não é? Ou seja, você tem que afastar. Ele deveria pedir para sair, entendeu? Porque o nome dele já apareceu. Se é um cara compromissado e comprometido com a verdade e com a ética, é um juiz de uma Suprema Corte, ele tinha que dizer, olha, eu estou me afastando, sou inocente disso, eu quero que se prove isso, que venha à tona isso aqui, toda a verdade, e depois aqueles que acusaram, ele sendo inocente, vai ferrar todo mundo. Beleza, era o que ele deveria fazer. Mas por que ele insiste em se manter aí no comando desse processo? Tipo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, abraça o negócio e fala, é tudo meu. Por quê? Está com medo de vazar alguma coisa? Está com medo que surja algo mais do que já está surgindo? Isso só vai incentivar aquele que quer divulgar. Você vai instigar cada vez mais o surgimento de evidências, Pisolato. E não vai dar para segurar.
Depois, como é que os outros vão fazer? Chegou num momento que parece que o sistema não quer mais o ministro Dias Toffoli dentro, né, dos seus quadros. O que você acha? Olha, Paulo, primeiro que nós temos que associar com outro problema. Além dessa questão ética, que nós já comentamos anteriormente, que de fato o juiz, se fosse ético, ele mesmo, por conta própria, mesmo sendo inocente ou não, ele pediria para sair. Então há um problema ético só para começar. Ele não sai por quê? Hipoteticamente, ele quer ter o controle de todo o processo para evitar o impacto maior, de coisas maiores que a gente ainda não sabe. Em conluio, claro, com o Alexandre de Moraes, que é preciso lembrar que ele colocou lá o COAF, a Receita Federal, no inquérito do fim do mundo, no inquérito das fake news, porque revelou os contratos lá justamente com o Banco Master. Essa é a preocupação, né? Não revelar algo que possa prejudicá-los. Ora, mas qual é o problema da verdade ser revelada? Afinal, nós não somos uma democracia? Qual seria o problema? Não seria uma questão de segurança nacional, ou muito menos de segurança pessoal, já que o próprio Toffoli gastou $500 mil do nosso dinheiro indo para esse resort com seguranças que nós bancamos a ele. Essa é a história do personalismo, né? Do patrimonialismo, usar o dinheiro público como se fosse dele. A outra questão que a gente tem que lembrar é que nós estamos em ano eleitoral. E esses mesmos homens que aí estão podem vir a julgar, apesar do presidente do TSE, os presidente e vice desse ano serem justamente os ministros que o Bolsonaro nomeou ou indicou, né, que é o Nunes Marques e o Mendonça. Não dá para se esperar muito além do normal dele, já seria o suficiente, mas há ali uma pressão dos outros juízes havia uma pressão dos outros juízes que possam interferir, inclusive, no processo eleitoral. Porque a essa altura do campeonato, quando a engrenagem não está funcionando corretamente, o STF é uma instituição, não o STF enquanto instituição, mas esta composição do STF, um Supremo Tribunal Federal, tem uma função bastante honrosa, que é justamente proteger a Constituição. Esta composição que aí está já chutou esse compromisso para muito longe. O guardar a Constituição foi entendido como escondê-la numa gaveta e agir em benefício próprio ou dos seus, beneficiar os seus amigos e prejudicar seus inimigos, que é o pior tipo de tirania que existe, que é quando a justiça toma um lado. Então, esta composição do STF, não estou ameaçando as instituições, o STF precisa existir, mas essa composição desses juízes que aí estão em sua grande maioria, eles obviamente subverteram a ordem constitucional do Brasil. Nós não estamos mais no Estado ordenado, porque a ordem vem da lei, a lei vem da razão e da moral. A lei do Brasil está vindo de algumas decisões monocráticas, então nós não estamos mais no Estado normal. É óbvio que ele precisava se retirar, não só ele, como vários outros ministros tinham que se retirar. É óbvio que eles tinham que se retirar, inclusive, da vida pública, porque um ministro da Corte Suprema deveria se manifestar apenas nos autos, para evitar justamente esse tipo de cena patética, que até pode ser uma cena ingênua. Não, ele estava só visitando o resort, que por acaso era do irmão dele. Vamos ser ingênuos, né, para imaginar isso. Mas olha o tipo de situação que ele criou, como você bem disse, uma saudação que lembra muito a máfia. O beijo na face é uma saudação de fidelidade mafiosa. Olha que coincidência, novamente voltamos à Itália, né? O berço das máfias que desembarcaram tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E, de fato, o que nos parece, hipoteticamente, é a formação de uma grande máfia envolvida com o dinheiro público. Parênteses para lembrar que o caso do Banco Master também envolve a questão do primeiro comando da capital e suposta lavagem de dinheiro do Banco Master. Então nós teríamos aí, de fato, configurado uma hipótese bastante, digamos, criativa sobre os vários setores e instituições políticas envolvidos no crime, inclusive o próprio crime. Está enrolado, né? Tá lascado. A palavra certa isso aí mesmo. Tá lascado, tá ferrado, porque veja o seguinte, nessa matéria aí mostra 2023, se eu não me engano. Nós estamos em 2026, já tem 3 anos, ou seja, lá atrás. Então veja, o cara já, se for dono mesmo, ele já é dono disso há muito tempo, Pizzolato. Muito tempo que está enrolado com isso aí. E outra, como é que o endereço da empresa é um endereço de fachada? É o endereço da casa, da residência, né, do irmão dele. E quando você chega lá, a dona, a esposa do irmão dele, a cunhada do irmão dele, diz que mora lá há 24 anos, comprou a casa ali com longas prestações a perder de vista, ali com muito sacrifício, financiada pela Caixa Econômica Federal, casa deteriorada e coisa e tal. Né, 2 coisas aí. Primeiro, que não avisaram a dona do imóvel, né? Ou seja, alguém estava fazendo as coisas às escondidas. E segundo,
que o irmão do ministro tem uma empresa de fachada, o que é ilegal. Uma empresa de fachada com endereço de fachada e que movimentou, alguém meteu a mão numa grana preta aí. Quem? Foi o marido dela? Se foi o marido dela, ela também tem direito, dependendo do regime de casamento, né? De comunhão de bens, se tiver, ela tem direito. Abre o olho aí, dona Cássia, porque senão alguém está passando a senhora para trás, não é? É o que rola, né? E segundo é o seguinte, Pisolato, até uma observação. Quando a gente está falando disso, a plataforma está colocando um shadow ban em todo mundo. E a julgar por aquilo que a gente viu, né, no ano passado, toda aquela briga com o X, né, de Elon Musk, o Elon Musk mostrando que vinham ordens de ofício de Brasília, de gabinetes de ministros, exigindo que determinados perfis fossem derrubados e o bloqueio de determinados assuntos, fica difícil de a gente, né, não acreditar que isso não esteja acontecendo agora. E toda vez que se fala desse assunto de Banco Master, todo mundo está tendo um bloqueio. Para de crescer. Pumba, o YouTube e as outras empresas de mídia social param de pulverizar. Como se as pessoas não tivessem interesse em saber o que está acontecendo, com as novidades que estão pipocando. Porque essa é a desculpa, né, das redes. Não está chegando porque o povo não está interessado. Quer dizer que o povo não está interessado em saber disso. Não está nem um pouco interessado em saber do Banco Master, do INSS. Não, isso aí é assunto que não interessa. Ainda mais num ano eleitoral como esse. Entendeu? Então, é lamentável que esse tipo de coisa esteja acontecendo. Ou seja, o shadow ban, a proibição, o bloqueio, botar um teto, um peso em cima para que os vídeos não sejam divulgados, para que a informação, para que a verdade não seja distribuída. O objetivo é segurar o máximo possível para que as pessoas não saibam o que está acontecendo. É lamentável isso no Brasil. É lamentável esse jogo. Ou seja, as pessoas continuam lutando pela corrupção, pelo enriquecimento ilícito, em cima de uma massa de manobra que não consegue enxergar isso. Quando você mostra, elas dizem, é mentira, você é bolsonarista, né? Ou então é fake news, eu não acredito nisso. Isso precisa mudar. E acreditamos que isso vai mudar depois das repetições, na insistência de canais e de gente como nós, que luta todos os dias para levar a verdade como ela é. Esse é o objetivo. E como esse aqui, ó. O deputado Nicolas Ferreira completou mais de 120 quilômetros na caminhada pela liberdade e justiça, iniciada lá em Paracatu, Minas Gerais, rumo a Brasília, percurso total de cerca de 240 quilômetros pela BR-040. No quarto dia da mobilização, que protesta contra as prisões do 8 de janeiro de 2023, a perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e decisões do STF, como essa agora, do Toffoli, de bloquear as investigações, ele gravou um vídeo enviando o recado direto para o Brasil. Veja o que ele disse. Já! Anistia! Já! Anistia! Já! Anistia! Já! Liberdade! Já! Justiça! Já! Liberdade! Já! Justiça! Já! Quem acordou dá um grito! Glória a Deus! Olha, a caminhada com o apoio de bolsonaristas e presença de figuras como Carlos Bolsonaro em trechos segue com pés machucados e sol forte, prevendo chegada no domingo, agora 25, com o ato final na Praça do Cruzeiro, em Brasília. A Praça do Cruzeiro, para quem não sabe onde fica, fica atrás do Memorial JK. Quem quiser ir, né, para esse encontro, quem não é de Brasília deve dizer como referência, apontar como referência o Memorial JK. Pisolato, nós recebemos também um outro vídeo do Nicolas Ferreira,
que ele caminha com dificuldade. Já foram 120 quilômetros, está andando com dificuldade, né? É um esforço muito grande, mesmo para ele, que é um jovem que ainda não tem 30 anos. Eu fico me perguntando aqui a caminhada de Santiago de Compostela, lá na Espanha, né? Poxa, ali o trecho é gigantesco, né? São vários trechos, mas o maior chega a 1.000 quilômetros a pé, e o menorzinho de todos eles é de 340 quilômetros a pé, que muita gente percorre. Obviamente que leva quase um mês, mas muita gente percorre caminhando, né? Vai lá no pezão mesmo, no SP2. Junto com a companhia do Oscar Canhar, né? Estou brincando aqui, né? Então, vamos ver aqui, porque a gente colocou a fala ali do Nicolas, mas vamos colocar agora mais o que ele quis dizer de recado mesmo. Vamos lá, roda aí. 120 quilômetros caminhados, 31 horas? 31 horas e 20 de caminhada a pé. E nesses 120 quilômetros aqui, eu quero lembrar de você de escândalos. Escândalos como o do Mensalão, que agora todos saíram impunes. Escândalos como o do Lava Jato, que também todo mundo já está solto. Escândalos atuais, como o do INSS. Escândalos como o do Banco Master. Escândalos agora, né, com o resort de um ministro do STF. Ou seja, o que mais precisa acontecer, qual escândalo precisa acontecer para que as pessoas acordem. Então isso aqui é também para a instalação na CPMI do Banco Master, do INSS. Dá uma olhadinha lá se algum deputado, senador de esquerda assinou e está apoiando. Não, eles nunca são dessa forma. Então é por isso também, para você que está cansado de tanta corrupção e sacanagem nesse país. Acorda, Brasil, nós não vamos aceitar isso. Até Brasília, tamo junto. Pois é, Pizzolato, e daqui a pouquinho a gente vai falar, né, daquelas pesquisas de opinião que são extremamente duvidosas. Mas apesar de tudo isso que o deputado Nicolas Ferreira está fazendo e falou, ainda tem gente que quer votar pela continuidade do sistema que está aí, né? Onde só essas pessoas enriquecem em detrimento dos outros, dos irmãos que só empobrecem. Olha, Paulo, isso aí, essas pessoas que ainda apoiam esse tipo de político, de pessoa, porque é a pessoa que é assim, pessoa que é mau caráter, pessoa que é antiética, egoísta, canalha, capaz de roubar velhinhos aposentados, e o sujeito vai lá e vota nessas mesmas pessoas que apoiam, ou pior, né, não cometem a ação que poderiam cometer, como o caso do PT e dos partidos de esquerda, como o PSOL, não votando pela CPMI. Ora, isso é uma não ação. Não ação é uma forma de ação. Quer dizer que você concorda com o que está acontecendo? Ah, não, mas o meu ganho político é maior se eu não fizer essa CPMI, então que se dane os aposentados, que se dane os clientes desse Banco Master. Isso aí, obviamente, é o pior problema do Brasil. Esse gesto que o Nicolas está fazendo é para dar uma sacudida no Brasil. A gente já vinha falando há algumas semanas, né? Que depois das condenações do 8 de janeiro, o brasileiro meio que voltou para o sofá e ficou com medo, porque foi a ferramenta que o STF usou contra o 8 de janeiro, impôs medo às pessoas. Qualquer manifestação simplesmente é condenado com 10, 14, 17 anos de prisão, ou o caso do próprio presidente Bolsonaro, sem provas cabíveis e materiais, é essa condenação absurda. Isso é para impor medo. O tirano faz isso. O tirano usa o medo como ferramenta de governo, como ferramenta de poder, e não a ordem, ou a razão, ou a lei, simplesmente o medo. O que o Nicolas fez, e ele percebeu, ele é uma liderança de fato, não há o que criticar nesse fato, nesse item, ele entende que é uma liderança importante, que ele precisava fazer alguma coisa. Ah, a caminhada é só um símbolo. Sim, mas nós nos movemos como? Nós nos movemos, formamos a nossa imaginação, a nossa consciência pelos símbolos. Até semana que vem eu vou trabalhar no programa do Cubo Deodoro justamente esses símbolos que constroem o nosso imaginário, constroem a nossa história. Essa caminhada do Nicolas vai entrar para a história. Ou seja, ela vai nos lembrar que é preciso, às vezes, um pequeno gesto, como ir para o acostamento de uma BR, caminhar até Brasília. Tudo bem, vai ter muita gente ali se aproveitando politicamente. Vai, o próprio Nicolas gravou um vídeo, olha, a pauta dessa caminhada é liberdade, justiça, anistia, o fim das tiranias, não tem nada a ver com propaganda política. É claro que tem um efeito político, óbvio que tem um efeito político, mas ele entendeu que tem que mostrar para o brasileiro que vive nessa gangorra, que é uma gangorra que parece que de um lado tem um elefante, do lado tem uma formiga, né? A formiga sendo o povo brasileiro. Está lá fazendo força, suando, por mais que consiga mover um pouquinho, a gangorra não sai do lugar nunca, porque o elefante só se move quando ele quer.
Nós estamos vivendo agora aquilo que a Carmen Lúcia falou, que não poderia ter 213 milhões de pequenos tiranos. Nós temos aí pelo menos uns 8 ou 9 tiranos que fazem o que querem quando querem. Esse gesto do Nicolas é para isso, para mostrar que o brasileiro tem que ser um ator político importante. A gente tem que parar de achar que liberdade é uma espécie de foto de uma árvore na parede, que a árvore vai brotar sozinha. Lembra aí do Thomas Jefferson, né? A árvore da liberdade deve ser regada de tempos em tempos com o sangue de tiranos e patriotas. Claro que é uma analogia para o sacrifício de defender a liberdade. Liberdade não é uma parte do nosso corpo, não é biológica. Ela precisa ser defendida constantemente. E olha só, ontem uma pesquisa de opinião divulgada pela Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, começou a circular indicando que o presidente Lula detém mais de 48% das preferências eleitorais em cenários de primeiro turno para as eleições agora de 2026, o que o posicionaria para uma possível vitória sem necessidade de segundo turno contra adversários como Flávio Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas. Vê se pode isso. No entanto, essa narrativa parece conversa fiada para boi dormir, quando confrontada com a realidade das ruas. Basta observar os movimentos de manifestantes que têm se espalhado pelo Brasil inteiro, incluindo protestos patrióticos e atos em defesa da democracia e contra o que muitos veem como abusos judiciais, para questionar esses números. Um exemplo disso marcante é essa caminhada pela liberdade e justiça liderada pelo deputado Nicolas Ferreira, que iniciou lá em Paracatu e segue pela BR-040 rumo a Brasília, ganhando corpo dia após dia com o apoio de centenas de participantes parlamentares, empresários e setores do agronegócio, prometendo culminar em uma grande, gigantesca mobilização no domingo, 25 de janeiro. E após testemunhar essas manifestações ordeiras e crescentes, com bandeiras verdes e amarelas, tratores e vigílias anunciadas, torna-se humanamente impossível acreditar que Lula conquistaria uma vitória tão folgada ainda no primeiro turno, como sugerem essas sondagens. Afinal, essas empresas de pesquisa são entidades privadas, remuneradas por contratos e frequentemente encomendadas por interessados, o que compromete seriamente a imparcialidade e levanta sérias suspeitas sobre vieses embutidos nos resultados, servindo mais como ferramenta de influência do que como retrato fiel do eleitorado. Então, Pisolato, fica difícil, né? Diante de tudo isso que nós estamos vendo, o Brasil não apresentou nenhuma melhora, você tem um crescimento do PIB reduzido, inflação lá em cima, taxa Selic a 15% e ainda pode subir, dívida de 10 trilhões de reais, dívida pública. E aí você vai dizer o quê? Que está lindo e maravilhoso? Que mais da metade da população brasileira que não sai às ruas, que você não vê em momento algum aí em defesa do governo que está aí, apontam 48%, mais de 48%, e já no primeiro turno, na primeira leva, os caras acham que conseguem o quê com isso? Senão a esperança de fazer a cabeça daquele que ainda está perdido, Exato. não sabe o que fazer. O que você acha? Olha, tem uma coisa que o governo PT é bom, é ser ruim, né? Ele conseguiu ser pior que nos 2 mandatos anteriores, porque vai deixar a dívida pública muito maior, vai deixar a terra arrasada. O torço para que o próximo presidente componha um ministério muito inteligente e técnico, porque vai precisar reconstruir o Brasil de um rombo muito maior que o anterior. Quando o Bolsonaro pegou, o país já estava mal das pernas, mas nem perto do que está agora. A gente está caminhando para comprometer praticamente 90%. Veja bem, 90% de tudo que a gente produz já está comprometido com as despesas do Estado. A perspectiva é que lá em 2027, no máximo 2030, se caminhar e continuar esse tipo de administração perdulária que o PT tem, que é gastar e sem nenhuma preocupação fiscal, porque para eles, se você falar para um petista, qualquer um, se você da nossa audiência conhece um petista, experimente falar em ajuste fiscal, em decência fiscal. Equilibrar as contas de acordo com o que entra. Para eles vai ser uma ofensa. É como se você estivesse sendo mesquinho, você estivesse sendo avarento, você não quer ajudar os pobres, nós estamos tomando dinheiro dos ricos. Eles não conseguem compreender, porque a mentira já está afeiçoada, eles gostam da mentira. Então, quando eles veem uma pesquisa como essa, eles se sentem confortáveis. Isso é o típico do histérico, né? O
O histérico cria uma realidade para ele, o governo Lula é um bom governo, está ajudando os pobres. Está ajudando a ele mesmo, né? Mas tudo bem. Aí vem essa mentira da pesquisa, que confortável que é. Isso é típico de histeria. Isso é um aspecto que, de fato, existe ainda eleitores do PT por aí. Infelizmente existe, eles olham para a realidade, não veem como ela é, veem de forma histérica, e quando vê uma pesquisa dessa, de fato está legitimando uma coisa que eles sentem. Tá? Outra questão com relação à própria pesquisa e os métodos que elas usam, isso é um problema muito antigo. Vou citar rapidamente um pensador chamado Karl Popper. Ele dizia assim, fazer uma experiência com cisnes brancos. Se eu quero provar que todos os cisnes são brancos, eu posso pegar 100, 500, 1 milhão de cisnes. Se eu pegar todos eles brancos, eu vou provar que os cisnes são brancos. Mas vai fazer uma pesquisa num lugar, num reduto diferente, aparece um cisne negro. Pronto, você quebra com a pesquisa do cara. Então, não necessariamente sejam pesquisas falsificadas. Elas são construídas para legitimar. E como você bem disse, é fácil. Convoca aí Lula. Uma caminhada, não precisa pagar ninguém, tá? Faz como o Nicolas fez. Vai fazer uma caminhada, já que está com físico, com shape bem feitinho, segundo aquelas fake fotos que andaram rolando na internet. Faz uma caminhadinha para encontrar o Nicolas no meio do caminho e defender liberdade e justiça também. Vai ficar parecendo aquele filme lá, o... Forrest Gump. Ou então aquele outro que eu esqueci, do Mel Gibson lá, rapaz, né? Que o Wallace, né? Que ele fez do William Wallace, muito bem. William Coração, Wallace, Coração Valente, os caras vão se juntar, as duas forças no meio do caminho ali, né? Era só convocar aí os seguidores aí do PT e da esquerda, com as bandeiras CGT, CUT e o Escambau, e vai de frente para ver o que consegue. Né? Era muito simples isso, né? Agora vamos falar um pouquinho do internacional, porque esse negócio do nacional está deixando a gente realmente muito indignado. Mas a gente não pode virar a página, simplesmente assim. A gente não pode deixar de falar. Aliás, no sábado nós vamos transmitir, a gente vai se juntar lá à caminhada para transmitir para o nosso público, a nossa audiência aqui, como está acontecendo. E aí, se a esquerda montar aí um time, um batalhão para ir de encontro, a gente vai registrar também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos falar do internacional. Olha só, o Irã acaba de dizer o seguinte, ameaçou ataque total aos Estados Unidos e os aliados. Os Estados Unidos já disseram que estão prontos para o combate. E olha, vai dar ruim demais para o Irã. Por quê? Porque durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente americano Donald Trump fez um discurso especial para destacar a superioridade militar absoluta dos Estados Unidos e dissuadir potências rivais como Rússia e China. No contexto de uma longa fala que incluiu temas como a anexação pacífica da Groenlândia, sem uso de força, críticas à Europa e à OTAN e avanços na produção de energia americana, Donald Trump citou o recente ataque à Venezuela, onde forças especiais capturaram o presidente Nicolás Maduro em uma operação noturna espetacular. Ele usou o episódio para exemplificar armas secretas americanas de guerra, que nem pode descrever publicamente ainda, que neutralizaram completamente os sistemas de defesa antiaérea venezuelanos. Fabricados por quem? Pela Rússia e pela China. Veja. Because of missiles, because of nuclear, because of weapons of warfare that I can't even talk about. 2 weeks ago, they saw weapons that nobody ever heard of. They weren't able to fire one shot at us. They said, what happened? Everything was discombobulated. They said, we've got him in our sights. Press the trigger, and nothing happened. Trump disse que os defensores venezuelanos tentaram disparar, apertaram o gatilho muitas vezes e nada aconteceu, tudo ficou desconectado. Mísseis subiram apenas alguns metros, alguns deles não chegou nem 1 metro e caíram, sem nenhum tiro contra as forças americanas. O objetivo foi duplo, mostrar que os Estados Unidos são uma grande potência, muito maior do que as pessoas imaginam, capaz de operações impecáveis que deixam inimigos atônitos e forçam rivais a voltar para a mesa de planejamento, para a prancheta. Reforçar a mensagem geopolítica de que o hemisfério ocidental está sob domínio americano e que intervenções como a da Venezuela servem de aviso global.
Ninguém ousa testar os Estados Unidos com tecnologia avançada que dispõe agora, que torna defesas obsoletas. Donald Trump conectou isso ao controle de recursos venezuelanos como o petróleo, com 50 milhões de barris já pegos e divididos, a redução de influência chinesa e russa na América Latina e a projeção de força para negociações maiores como a da Groenlândia. Foi uma exibição de poder bruto e tecnológico para o público global de líderes econômicos e políticos em Davos. Ficou todo mundo ali de boca aberta, né, com a declaração dele, que todo mundo já sabia, que nós já chegamos a falar aqui, que ele usou essas armas justamente para neutralizar todo o sistema de radares, de satélites, né, de lançamento de mísseis e até mesmo as pessoas que sentiam uma pressão muito grande na cabeça e começavam a sangrar pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos. Então foi o uso da tecnologia. Aí agora o Irã disse que vai decretar guerra contra os Estados Unidos. Isso é ou não é um sinal de desespero, Pisolato? O Irã já está desorganizado, né? Ele sabe que talvez não vá contar nem com a ajuda de Rússia, nem com a ajuda de China, que não quer entrar nesse conflito. Já deram a entender que não vão entrar nesse conflito, também fazem algumas ameaças mais diplomáticas, econômicas que militares. O Irã é o Irã. O Irã, a ferramenta dele sempre foi violência, financiar terrorismo. A gente tem aquele probleminha de vácuo de poder que pode vir a ocorrer no Irã quando o regime dos Ayatollah cair, né? Não é se, é quando cair, que aí possa ser tomado pela guarda revolucionária e a violência interna possa aumentar, mas o Irã não tem a menor condição, talvez um pouco mais de condições que a Venezuela, com certeza, mais condições que Cuba. O Raul Castro andou falando também sobre estado de guerra, mas isso aí já são estertores, né, no caso aí de Cuba. O Irã é provável que esteja sentindo que o regime está declinando, está tentando fazer uma demonstração de força, mas é aquela história de dois cachorros latindo através de uma cerca, né? Que os Estados Unidos vêm se preparando para guerras desde sempre. Quando eu sempre falo isso em programas, as pessoas ficam, mas espera aí, será que isso faz sentido? A China, em quantidade, é o país que mais tem soldados, mais tem armas, mais tem porta-aviões em quantidade. Mas qual é a experiência militar da China? A última vez que a China entrou de fato numa guerra foi nos anos 70, 76, pouco antes da morte do Mao Tse-tung. Já os Estados Unidos têm o acordo com as Big Techs, que são grandes produtoras também de armamentos. Há que se acreditar que o Elon Musk da vida não está só produzindo carro elétrico, né? Ele também investe em questões do campo militar. A própria Alphabet, que é dona do Google, a gente só pensa no Google, né? Mas a Alphabet é dona de várias empresas bélicas. E o Trump sentou com essas Big Techs, fez esses acordos, e a gente está vendo pequenas faíscas do que é o poderio militar americano. O caso da Groenlândia, para quem falava lá muito tempo atrás que o Trump estava interessado apenas na realpolitik, na questão econômica, na questão financeira, e não estava nem aí para a questão ideológica, ele está estipulando uma fronteira. Aqui eu sugiro à nossa audiência que depois procure um mapa para entender essa questão da Groenlândia e como ela se atrela às outras questões que a gente vem mencionando, pegar o mapa que mostra o Polo Norte, de cima, o globo visto de cima. Cima está errado geograficamente, mas só para a gente entender. Olhar o Polo Norte a partir de cima, você vai ver todas as fronteiras do Círculo Ártico, e aí tu vai ver Canadá, você vai ver a Rússia, você vai ver a Noruega, você vai ver o Alasca, e ali a Groenlândia um pouquinho mais para baixo. Então, o Trump fez o quê? Ele está muito bem assessorado, tenho certeza que militarmente está recebendo conselhos de pessoas que têm muita expertise para falar sobre, porque ele mexe as peças no tabuleiro, observa a reação das outras pessoas para novamente se tornar o protagonista ideológico. O Trump não esqueceu o conjunto de ideias, não. Ele está pensando na questão econômica, na futura exploração econômica do Ártico, da própria Groenlândia, sim, mas ele não esqueceu a questão das ideias, a questão ideológica. Ele está estipulando fronteiras. Aqui eu vou instalar o meu domo dourado, que vai servir para proteger tanto o Canadá, quanto o Alasca, quanto os Estados Unidos, e vai afastar aí, diplomaticamente e militarmente a Rússia, por exemplo, que é aquela que mais faz fronteira com o Círculo Ártico, claro. Então é um discurso forte, sem dúvida nenhuma, um discurso forte. Em algum ponto ele chega a ser até ameaçador, quando você fala do tamanho do teu porrete, o teu inimigo tem que pensar nisso, né? Mas isso faz parte de estratégia de dissuasão.
você fala para o inimigo, como ele fez na Venezuela, olha, vai mostrando os limites até que chega um ponto que não há outra alternativa a não ser a questão militar, a extração, como no caso do Maduro aí. Então faz parte, o ditado latino, né? Vis pacem para bellum. Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. E os Estados Unidos estão preparados para a guerra. E eles contam que esse preparo de altíssimo nível tecnológico justamente suprima a guerra. Ninguém vai querer entrar numa guerra com a todo poderoso Estados Unidos, até porque provavelmente, como o próprio Trump mencionou, a questão nuclear é sempre uma palavrinha meio assustadora, ninguém quer entrar nisso aí, isso aí todo mundo sai perdendo, não é vantagem para ninguém. Então eu tenho só que apontar esse caso da geopolítica mundial, como ela mudou em apenas um ano de Trump. O mundo inteiro foi refeito geopoliticamente em apenas um ano de Trump. Pois é, ainda tem mais 3, depois ainda tem o Marco Rubio, tem o J.D. Vance, tem mais, né, o Pete Hegseth, e tem mais um monte de gente por aí que pode vir ainda com gás total. A verdade é o seguinte, ele sempre disse que os outros governos, e isso tudo serve para o Brasil, tá? A gente está mencionando essa questão internacional da geopolítica porque ela respinga, sim, e muito no Brasil. Quando os outros presidentes faziam essa política, o tal do politicamente correto, dava nisso aí. Dava destruição, entrada de bandido pra caramba na imigração, né? E dava nisso aí. Dava morte, destruição, fentanil, distribuição de drogas, toda a porcaria. O cara falou o seguinte, olha, não tem mais essa de politicamente correto, não. Essa gente só entende uma língua, a língua deles. E a língua deles é a da violência disfarçada de, inclusão, politicamente correto. Trump falou, não. Nós vamos falar a língua deles como eles entendem. E passou o sarrafo. Ele descobriu que a Rússia e a China queriam tomar a Groenlândia, ele foi lá primeiro e tomou. Não é tomou, né? Está negociando, está todo mundo ali, vai receber uma paulada. Cada habitante da Groenlândia vai receber cerca de 200 a 500 mil dólares. Dólares americanos. Entendeu? Além dos outros bilhões de dólares que o governo Trump vai pagar para a Dinamarca. Então, quer dizer, não é simplesmente eu vou chegar lá e vou tomar, não, está aqui. E ela, para aquele pessoal da OTAN e da Dinamarca, não serve para nada, serve só para atrair Rússia e China. Entendeu? Então não é uma questão de soberania tomar, aí é uma questão de segurança, né, mundial. Se você tem esse eixo do mal atuando com o intuito de destruir o mundo, né, fica muito próximo ali, você tem que tomar uma decisão como essa. E acabou. Ele falou, não me interessa o que fulano vai pensar ou não, ainda disse na cara, na lata dos europeus ali. Se não fosse por nós, vocês estariam todos falando alemão. Tá certo, tem que descer o sarrafo mesmo para essa gente aprender o que é o certo. Pisolato, chegamos ao final. Tá, muitíssimo obrigado aí pela... Já passa rápido, né, cara? Passa muito rápido, mas muito bom mesmo, tá bom? Obrigado, né? A culpa é do Deodoro, terça-feira tem, de novo, às 9 horas da noite, né? Terça-feira tem. Show, muito terça-feira, 21 horas. É isso aí, o que nós vamos falar agora? Vamos falar, inclusive, de Brasília, terça-feira, hein? Vamos falar de Brasília, terça-feira que vem. Isso é bom, né? Você pode dar um spoilerzinho aí do que vai ser? Eu Vou falar como Brasília foi construída para a gente esquecer a nossa história. Aliás, o encontro do Nicolas vai ficar atrás de um monumento que eu vou falar, que é o monumento JK. Como Brasília foi construída já com um ideal, de certa maneira, socialista, inclusive. Vamos discutir a formação dos nossos heróis nacionais, por que a gente não os conhece, enfim. Vamos falar bastante de história e como Brasília reflete essa nossa história já devidamente socializada, digamos assim. Porque as pessoas esquecem, né? As pessoas esquecem, né, de fatos históricos. Nós precisamos relembrar, porque isso muda bastante o nosso presente e prepara o futuro. Isso é importante. Então a culpa é do Deodoro da Fonseca, terça-feira, às 9 horas da noite. Pisolato, muitíssimo obrigado, tá? Valeu. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Abraço para nossa audiência. Valeu, gente. É muito bom esse bate-papo aqui, né? A gente vai se soltando e a gente vai discutindo temas super importantes e o nosso objetivo aqui é justamente esse, proporcionar um outro lado para que você possa tirar as suas conclusões e formar a sua opinião sobre determinado assunto. E o nosso compromisso é com a verdade, doa a quem doer. Lembrando que nesta sexta-feira nós estaremos de volta ao vivo ao meio-dia aqui no Mundial Telenotícias. Um forte abraço e até lá.